Olá, esta é a nossa quinta aula, Teologia Contemporânea, e hoje nós vamos tratar a respeito da Teologia da Libertação. Bom, como é que foi o nascimento da Teologia da Libertação no Brasil, também chamada de TDL? A Teologia da Libertação nasceu da influência de três frentes de pensamento. Primeiramente, o evangelho social das igrejas norte-americanas, trazido ao Brasil pelo missionário e teólogo presbiteriano Richard Shaw. A teologia da esperança é o segundo ponto, do teólogo reformado Jürgen Moltmann. E o terceiro, a teologia política, que tinha como seus grandes expoentes o teólogo católico Johann Baptist Metz, na Europa, e o teólogo batista Harvey Cox, nos Estados Unidos. Esses são os três fatores e influências de pensamento na teologia da libertação no Brasil. Quais são os eventos que precederam o nascimento da TDL no Brasil? Há uma série de eventos que precederam o nascimento da teologia da libertação por aqui. Em 1952, o missionário presbiteriano Richard Shaw chega ao Brasil e ele traz o evangelho social e cria uma estreita relação com os pastores presbiterianos Rubem Alves e Jaime Wright. Em 1964, o teólogo reformado Jürgen Moltmann publica sua obra Teologia da Esperança. Em 1965, o teólogo batista Harvey Cox publica A Cidade Secular. E em 1967, o teólogo católico Johann Baptist Metz pronuncia a conferência sobre a teologia do mundo. Quais outros fatores que influenciaram? Bom, o marco do nascedouro da teologia da libertação no Brasil está na publicação de uma obra de Rubem Alves, criticando a teologia metafísica de uma forma geral e propondo o nascimento de novas comunidades de cristãos animados por uma visão e por uma paixão pela libertação humana e cuja linguagem teológica se tornava histórica. Bom, a primeira participação católica no lançamento da teologia da libertação foi a publicação da Teologia da Revolução, em 70, pelo teólogo belga radicado no Brasil, José Comblen. No ano seguinte, em 71, Gustavo Gutierrez publicou Teologia da Libertação. Somente em 72 é que Leonardo Boff surge no cenário teológico com a publicação de Jesus Cristo Libertador. Como Rubem Alves estava asilado nos Estados Unidos nesse período, Boff passou a ser o mais conhecido representante desta corrente teológica que vivia no Brasil, devido à proteção recebida pela Ordem dos Franciscanos, a qual ele pertencia. Bom, características da teologia da libertação. O quadro de degradação apresentado na América Latina é o fundamento gerador do conceito de libertação. A libertação, então, é toda ação que visa criar espaço para a liberdade. No livro de Boff, de 1980, página 87, ele diz exatamente isso. Ação que visa criar espaço para a liberdade. Bom, nós sabemos que libertação, na verdade, não é bem isso, né? Não é uma ação para trazer liberdade, que é espaço para uma liberdade. A libertação é que ele vem curar as nossas vidas. Bom, ser livre nesse sentido é não estar sob o jugo da lei alheia, é poder constituir-se autonomamente. Liberdade. O processo histórico da América Latina foi e é dominado por diversas leis e conceitos teológicos estranhas a ela. A América do Norte, em especial os Estados Unidos e os países europeus, sempre impuseram aos latino-americanos seus valores, suas políticas, sua cultura e etc. Nesse sentido, a libertação no seio da América Latina é a luta pela liberdade da cultura, dos valores, da economia, da política latino-americanos, frente às diversas opressões advindas de um modelo imperialista que rege a praxis ou a ação do hemisfério norte em suas relações com o hemisfério sul, especialmente com o povo latino-americano. Bom, quais outras características da teologia da libertação? Devido à pobreza e à nefasta degradação do povo latino-americano, a libertação deve ser entendida como superação de um processo de exclusão, já que esta é a consequência direta da relação norte-sul, onde milhões de homens e mulheres empobrecem e se deterioram porque ficam à margem, excluídos do processo econômico e político norteado pelo capitalismo imposto pelos Estados Unidos e Europa. Características da TDL, isto, né?
Compete à teologia da libertação a tarefa de discursar sobre Deus a partir da ótica de um processo excludente e a partir da realidade concreta dos excluídos. Então, todo aquele que, por alguma forma, tem alguma pobreza devido a questões econômicas, ele precisa de libertação, no entender da teologia da libertação. O teólogo da libertação, portanto, deve ter este duplo olhar: olhar para Deus e olhar para o excluído. Olhar para Deus é a fonte de toda a libertação possível, e olhar para o excluído identifica onde há necessidade de libertação. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que, na verdade, quando Jesus estava libertando, ele não libertava alguém excluído, alguém que estava de cura. Essa era a libertação que ele trazia, libertação de demônios, libertação de coisas assim. Para a teologia da libertação, essa libertação não é de demônios. Se você não está progredindo, é porque você então está excluído e precisa ser libertado disso. A teologia da libertação deve começar por se debruçar sobre as condições reais em que se encontra o oprimido, de qualquer ordem que ele seja. Esse é outro livro de Leonardo Boff, em 96, página 40. Então, debruçar sobre as condições reais em que se encontra o oprimido, de qualquer ordem que ele seja, para libertá-lo. Esse é o entendimento dele. Após a leitura socioanalítica, o teólogo da libertação deve se deparar com a Bíblia Sagrada. A Bíblia deve fornecer subsídios para que se possa identificar a face de Deus e a sua ação libertadora nos diversos momentos históricos sob as quais vive o teólogo e seu povo. Há então, no processo de elaboração da teologia da libertação, uma implicação necessária entre a análise socioanalítica da realidade e a Bíblia Sagrada. Esta última fornece o sentido teológico da praxis libertadora proposta pela teologia da libertação. A teologia da libertação pretende, portanto, mostrar que Deus não está em uma esfera transhistórica, mas ela quer mostrar que Deus encarna-se na história, gera a libertação de um povo humilhado, gera vida e esperança a um povo crucificado e sem sonhos. Podemos dizer metaforicamente que a teologia da libertação anuncia a descida de Deus de sua esfera transcendente e celeste e mostra como agente dignificador dos humilhados da terra. Deus não é mais um conjunto de doutrinas e especulações, mas é a fonte de toda a luta pela justiça e igualdade. Por isso, Deus se manifesta nas lutas históricas pela justiça, pela inclusão e pela superação de toda opressão vigente na humanidade. Êxodo 20, versículo 2 diz: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eis a face de Deus anunciada pela teologia da libertação, Deus que tira o povo da opressão e da servidão. O que eles erram aqui é o seguinte, que na verdade Deus não é a fonte da luta pela justiça e igualdade, não é isso. Eles se enganam quando olham o Velho Testamento e olham dessa maneira, Deus libertando o povo do Egito para levar para tirando da servidão para levar para um outro local. Ele não está dizendo aqui que esse é o sentido da igreja ou da libertação. É um sinal metafórico da vinda de Cristo que nos tira do mundo, que é a escravidão, e nos coloca uma terra nova. E nesse processo, não significa que seremos melhores financeiramente, por exemplo. Pode ser, mas não é essa a promessa. O Senhor fala de uma vida na eternidade, com Ele. E aqui temos prosperidade, não nos faltará nada. Mas não está falando de riqueza absurda. Não que Deus não o faça, mas não é esse o sentido da libertação que Deus nos propõe. Aí que há um erro muito grave por parte da teologia da libertação, que olha apenas para a vida aqui, a necessidade da libertação. Se alguém é pobre, é porque não foi liberto. É assim que igrejas como a Igreja Universal e outras acabam se debruçando para poder gerar aquilo que fazer com que as pessoas sejam libertas. Se a pessoa, no caso da Igreja Universal, se a pessoa não está pronta a dar, é porque ela está presa a precisa de libertação. Que a hora que ela entrega, então Deus vem e dá mais para ela, porque Deus vai prosperá-la, porque ela estará liberta. Esse é o sentido. Mais características da TDL. A teologia da libertação surge para mostrar que Deus é Pai Nosso. Portanto, os homens e as mulheres devem se relacionar como irmãos e irmãs, sem haver exclusão, sem haver opressão ou sem qualquer tipo de violação da dignidade humana. Lutar pela libertação é valorizar a paternidade universal de Deus, que se manifesta nas relações justas e fraternas entre todos os seres humanos.
Bom, aqui sim, temos a relacionar com irmãos e irmãs, claro, mas todo aquele que aceita Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Caso contrário, eles não serão filhos de Deus, não terão Deus como Pai, mas terão como Criador. Então todos somos criaturas de Deus. Aqueles que aceitaram Jesus são, então, filhos de Deus. E essa diferenciação não é colocada. É como se todos aqui são filhos de Deus. Não importa o que façam. Não pode haver exclusão, não pode haver opressão e nenhum tipo de violação de dignidade humana. Em certo sentido, é correto. Não devemos excluir ninguém, nem oprimir e nem violar a dignidade de ninguém, é claro. Mas não é esse o sentido da libertação que o Evangelho nos traz. Bom, porque a teologia da libertação não produziu resultados tão positivos na América Latina? A grande discussão com os teólogos sociais gira em torno do que o homem mais precisa: alimento para o corpo ou para a alma. Eles acham que há uma falta maior da alimentação do corpo do que da alma, ou acham que as pessoas só estão sendo alimentadas bem espiritualmente. Os teólogos sociais ensinaram que não adianta a igreja alimentar espiritualmente sem dar o pão. O problema é que uns preocuparam-se mais com o pão e esqueceram do espiritual. Então não houve um balanceamento. As teologias sociais deram muita ênfase aos aspectos materialistas da existência humana. Sabemos que o materialismo sempre teve a tendência a favorecer as bases do ateísmo filosófico, e por isso foi rejeitado por muitas pessoas. O materialismo nós temos que tomar muito cuidado com ele, porque não é aquilo ao qual a igreja ou aquilo que o nosso Senhor se preocupa tanto quanto a nossa vida espiritual, a tal ponto que diz para o menino rico: entrega tudo aquilo que tem, vem dar aos pobres e me siga. E ele não conseguiu fazer isso, né? Então o materialismo nos prende àquilo que é terreno quando o Senhor nos fala a elevarmos a direção dele para buscar algo espiritual. Muito bem, essa é uma breve explanação da teologia da libertação, e eu tenho um texto que está agora junto aí para você poder analisar e colocar as suas impressões a respeito desse assunto e suas considerações, para que assim nós possamos entender qual a sua percepção da teologia da libertação até este ponto. Um abraço e até a próxima aula.